as dúvidas em relação à revisão da vida toda, o pessoal que está chegando agora, então, quem que pode e quem que não pode solicitar essa revisão? Vamos lá. A pessoa tem que estar nesse prazo de 10 anos para solicitar esse benefício. E a pessoa tem que ter se aposentado antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019. Quem se aposentou depois. Quem se aposentou depois da reforma não pode, não tem esse direito, porque é outra forma de cálculo. Então, a pessoa se aposentou antes dessa data e está a menos de 10 anos da data em que foi concedida a aposentadoria. E como que a pessoa pode solicitar e qual está sendo o prazo médio aí do pessoal estar dando essa resposta? Tá. Solicitar sempre se orienta, sempre através de uma ação judicial, para poder obter o benefício. Prazo para resposta a gente não tem, exatamente, é um processo judicial. Sim. Vamos colocar ali. Porém, é um processo que tende a caminhar mais rápido, porque ele já foi julgado pelo STF. Isso quer dizer que os juízes não vão decidir contra a decisão do Supremo. Então, todos os caminhos processuais eles vão ser mais rápidos. Facilitados, né? Sim. Vão ser facilitados, exatamente. E ali isso vai trazer um processo de resolução mais rápida. Vamos colocar assim. Porém, o caminho é um caminho judicial. E uma última coisa que eu não falei, mas que talvez seja interessante falar, tem pessoas que perderam esse prazo de 10 anos. E aí elas até poderiam ter direito, mas elas não... Já passou-se o prazo, houve a decadência. Tem algumas exceções dessa decadência que a pessoa pode observar ali para verificar se ela se enquadra, para poder tentar quebrar isso. Eu vou falar só rapidamente aqui só de duas. A primeira é quando a pessoa faz um pedido de revisão no INSS. O pedido administrativo dentro desse prazo, ele interrompe esse prazo de 10 anos. Sim. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha se aposentado há mais de 10 anos, porém, se ela fez um pedido administrativo no INSS de revisão, esse pedido, alguns juízes entendem que se renova esse prazo de 10 anos, então ali estendeu esse período. Então, se a pessoa já caiu dentro do prazo da decadência, é importante olhar se tem alguma exceção para poder quebrar esse prazo para ela. E uma outra que não é muito conhecida, não vai salvar a vida da pessoa, mas em alguns casos específicos, talvez sim. Que é o quê? No período da pandemia, tiveram algumas leis em que trouxeram um aumento desse prazo por conta da pandemia, tal, de prescrição e decadência. Então, enquanto isso, se ganha mais ou menos uns 4 meses. Então, por isso que eu disse, não é para todo mundo, mas às vezes aquela pessoa assim, ficou 1 mês, 2 meses ali cravado do período dos 10 anos. Então, se alegar essas leis que trouxeram que esse prazo, esse aumento do prazo da prescrição da decadência por conta da pandemia, ali ela conseguiria ganhar mais uns 4 meses. E pode perguntar. Mais uma última pergunta, acho, antes da gente ir nas participações, né, Rafa? Quais os cuidados que devem ser tomados ao pedir essa revisão, Fernanda? Tem algum cuidado que a pessoa tem que ter? O cuidado seria na hora de fazer o cálculo e verificar se ela tem direito. Porém, para fazer o cálculo, tem sim alguns cuidados, que é o quê? Sempre observar a carteira de trabalho da pessoa. Por quê? Porque com base no CNIS, que é o sistema do INSS, as informações de quem trabalha, do segurado, eles constam no sistema do INSS, que se chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Porém, o CNIS, ele traz as informações de remuneração e de vínculos só a partir do ano de 1982. Então, período que a pessoa trabalhou antes de 82, não vai estar ali o valor do salário, da contribuição dela no INSS, no CNIS. Vai estar apenas na carteira. Então, sempre fazer esse cálculo de acordo com o que está no INSS, mas também com o que está na carteira de trabalho da pessoa, porque isso vai dar diferença. Sim. Fernanda, e tá alto o pedido de revisão? Os números de casos em tramitação são altos? O pessoal tá meio ainda na cautela, tá em dúvida? Quem tem direito, sim. Quem tem direito, não vejo ninguém que a pessoa teria direito e não entrou por ficar com medo. Sim. Porém, ela é uma revisão de exceção. Então, não é todo mundo que tem direito. A grande maioria não tem, porque o caminho normal da pessoa ela ganha menos, ela começa ganhando menos, contribuindo menos, depois ela vai melhorando, tendo uma projeção maior na carreira, enfim, e aumenta o valor da sua contribuição ou do seu salário. Então, ela é o caminho inverso. Sim. A maioria das pessoas acabam fazendo o fluxo normal e aí, provavelmente, elas não vão ter esse aumento.